Olá, amigos da Telerede Mercedes-Benz. Eu sou o Newton, engenheiro de serviços da Delco Remy. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os nossos motores de partida e alternadores aplicados nos veículos Mercedes-Benz. Antes de iniciar o nosso treinamento, eu gostaria de apresentar um pouquinho da empresa e depois a gente começa falando de motores de partida e alternadores. A Delco Remy é uma empresa americana, fundada em 1896 e até 1994 fez parte do grupo GM. Em 94, quando separou-se, tornando-se uma empresa independente, passou a desenvolver novos produtos, novos parceiros tecnológicos, implementou o sistema de manufatura enxuta e estabeleceu-se como uma empresa global. Hoje tem mais de 250 clientes e uma produção anual na ordem de 7.240.000 motores de partida e alternadores. Aqui no Brasil nós temos a nossa sede administrativa em Brusque, Santa Catarina. Nós contamos hoje com mais de 40 colaboradores e temos uma produção de motores de partida da linha leve. Um sistema Lean Manufacturing. Hoje nós temos uma capacidade instalada de 750.000 motores de partida ano e pretendemos expandir a partir do final desse ano em um novo prédio com mais de 2.500 metros quadrados a produção para motores de partida da linha leve e também o início de produção para motores de partida pesados, onde nós incluímos o nosso principal cliente, a Mercedes-Benz. No Brasil, nosso principal cliente é a Daimler Chrysler, que equipa seus veículos com os nossos motores de partida desde 1997. Vamos agora conhecê-los. O motor de partida 37MT sem relé auxiliar foi utilizado nos veículos com motorização OM 447, com sistema mecânico. Já os veículos com sistemas eletrônicos equipados com os motores OM 457 e OM 449 foram equipados com o mesmo motor de partida, porém com relé auxiliar. A partir de março de 2001, os motores de partida 37MT passaram a utilizar o solenoide Semi-Solid Link com êmbolo fixo, que elimina as possíveis colagens de contato que ocorriam no modelo anterior. Em junho de 2002, o 37MT foi substituído pelo modelo 41MT, que apresenta maior robustez e novidades tecnológicas, como o impulsor de partida do tipo catraca ou pose-torque. Já os motores de partida 28MT equipam os veículos Mercedes-Benz desde 1998. Os motores OM 904 e 906 em 24 volts, o relé auxiliar é acoplado ao motor nos modelos A005 151 2201 e A005 151 7601. Os veículos com motores OM 366 e 364 são equipados com o modelo 28MT sem relé auxiliar desde setembro de 2001. Nos modelos A005 151 8301 em 12 volts e A005 151 8501 em 24 volts, com o relé auxiliar montado no chassi do veículo. O alternador 21SI 24 volts 55 amperes foi aplicado até o início de 2002 nos veículos com motorização OM 904 e 906. Muito bem, agora que já conhecemos um pouco do histórico dos motores de partida e alternadores na Mercedes-Benz, vamos iniciar o nosso treinamento, a princípio com a teoria sobre os motores de partida 41 e 37MT. Antes de falarmos dos motores de partida em si, vamos falar um pouquinho sobre o princípio básico de funcionamento de todos eles, que é o eletromagnetismo. Através de uma corrente circulando num condutor, nós temos a geração de um campo magnético que se manifesta ao seu redor. Se usarmos esse campo magnético numa estrutura onde unimos um campo magnético fixo, que nós geraremos através das sapatas polares do motor de partida, e um campo magnético móvel, que é gerado nas aletas do induzido, nós conseguimos uma força que vai produzir um movimento rotativo. Observando o motor de partida básico, nós encontramos as sapatas polares, onde será gerado um campo magnético fixo, a bateria, que é responsável pelo fornecimento da corrente elétrica, que passa através das escovas para o induzido. No induzido nós temos as estrias, que conduzem a corrente nos condutores móveis. A interação desses dois campos magnéticos
um campo magnético fixo, gerado pelas sapatas polares, e um campo magnético variável, gerado nas aletas do induzido, vai gerar aqui um movimento ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, de acordo com os sentidos da corrente no induzido e nas sapatas polares. Na prática, não é simplesmente isso que acontece, porque nós também temos que levar em consideração a indução eletromagnética. O que é a indução eletromagnética? É um princípio que, quando nós temos um condutor movimentando-se dentro de um campo magnético, nós temos gerado nele uma corrente elétrica. Se a gente observar novamente o esquema do motor básico, nós vamos encontrar que a corrente induzida é sempre contrária à corrente da bateria. Então isso faz com que a somatória das correntes seja maior no instante da partida, e à medida que o induzido começa a girar mais rápido, essa corrente resultante, ou seja, a corrente que a bateria fornece para o sistema, vai decaindo. Observando um gráfico teórico, nós vemos que a força contra-eletromotriz, ou seja, a corrente que é gerada no induzido, ela aumenta em função do aumento da velocidade do induzido, aumenta com a rotação do motor. Se observarmos a somatória das duas correntes, a corrente no induzido e a corrente na bateria, nós vamos encontrar uma corrente alta no instante da partida, onde a rotação é zero, e à medida que a rotação aumenta, a corrente resultante no motor de partida cai. Então, este gráfico nós também vamos observar na prática, onde nós temos aqui várias curvas, mas o que é mais importante tirar desse gráfico é o gráfico de torque, onde no instante em que nós damos a partida, a rotação do motor é zero, o torque é máximo e a corrente que está no eixo X também é máxima. Então, observando uma curva prática, nós podemos encontrar correntes de até 1500 amperes durante a partida ou no instante da partida. À medida que a rotação do motor aumenta, a corrente diminui e o torque também diminui. Se observarmos que o motor é desenvolvido para ter maior potência no instante em que o motor de combustão começa a funcionar, nós vamos observar que a rotação tem um pico à medida que o motor de combustão funciona. Então, é nesse período que nós devemos desligar o contato e desligar o solenoide, quando o torque do motor de partida cai, a potência cai e a corrente também cai para níveis aceitáveis, ou seja, de 100 a 500 amperes. É nesse instante que nós devemos desligar o solenoide ou chave magnética. Quando acontece, principalmente nos casos de problemas mecânicos, onde nós damos a partida no motor e o motor não entra em funcionamento, digo, o motor de combustão não entra em funcionamento, o solenoide tem que abrir altíssimas correntes, da ordem de 1000 a 1500 amperes. Daí ocorre a transferência de material e a chamada colagem dos contatos do solenoide. Resumindo, é muito importante que tenhamos em mente os valores de corrente, torque e rotação do motor de partida. Não se esquecer que a cada partida, com correntes extremamente elevadas, a temperatura dentro do motor também é muito elevada. Com isso, devemos respeitar o intervalo de pelo menos 2 minutos entre uma partida e outra. E é importante lembrar que uma partida não deve ter mais do que 30 segundos. Isso garante uma maior vida útil do motor. Veremos agora o esquema elétrico do motor de partida. No veículo nós temos a bateria, que está conectada direto ao terminal B+, do solenoide. Nós temos também, através do interruptor de partida, módulos eletrônicos, a conexão com o pino S ou starter. No solenoide nós temos o enrolamento ou bobina de chamada, que é responsável pelo deslocamento do êmbolo e engrenamento do impulsor no volante do motor. E nós temos o enrolamento ou bobina de retenção, que é responsável por manter o impulsor na posição de engrenamento durante a partida do veículo.
No instante em que é acionado o interruptor de partida, a corrente flui do positivo da bateria pelo interruptor de partida, passa pelo terminal S, circula no enrolamento de chamada, bobina de campo, induzido e vai à massa. Também circula pelo enrolamento de retenção e vai à massa. As duas correntes circulando num único sentido produzem uma força magnética que desloca o êmbolo e faz com que o impulsor de partida avance, engrenando no volante do motor. No instante em que o impulsor é engrenado, nós temos o fechamento de contato através do disco de contato do terminal B+, com o terminal M do solenoide, que vai alimentar a bobina de campo e o induzido. Nesse instante, circula a máxima corrente pelo motor de partida e ele gira, transferindo força para o motor de combustão. No instante em que ocorre o fechamento dos contatos B e M, nós temos o mesmo potencial aplicado aos dois terminais da bobina de chamada. Com isso, ela deixa de funcionar, ficando somente a bobina de retenção, mantendo o motor de partida na posição de engrenamento. Quando nós voltamos a chave para a posição de repouso, nós vemos que não existe mais sinal no pino S, porém o disco de contato ainda não foi desligado. Nesse instante a corrente circula pelo terminal B+, para o motor que continua em funcionamento, porém circula no enrolamento de chamada e enrolamento de retenção. Por estarem conectados em série, a corrente que passa pelos dois enrolamentos é a mesma, porém uma corrente circula num sentido e a outra no outro sentido, fazendo com que as duas forças se anulem e a força da mola faz com que o impulsor volte para a posição de retorno e os discos de contato seja aberto. Voltando à posição de retorno, a corrente cessa através do terminal B+, e também através do interruptor. Voltando o impulsor na posição de repouso, o êmbolo na posição aberta e os discos de contato também abertos. O sistema está pronto para uma nova partida. No veículo, nós devemos observar as baterias conectadas em paralelo nos sistemas 12 volts ou em série nos sistemas 24 volts, os cabos de conexão, a conexão com o alternador, o relé auxiliar presente nos sistemas mais modernos devido à alta corrente consumida pelo solenoide. E nos sistemas eletrônicos, no lugar do antigo botão de partida, nós encontramos os módulos eletrônicos que fazem o controle do sistema de partida. É importante lembrar que no veículo a máxima queda de tensão entre o terminal positivo e o terminal do motor de partida deve ser de no máximo meio volt para sistemas 24 ou 0,25 volts nos sistemas em 12 volts, somando o chicote positivo e também as conexões à massa. Antes de realizar qualquer manutenção em qualquer motor de partida, nós realizamos um procedimento de teste. Esse procedimento de teste, na maioria das vezes, é feito sem carga. Para isso, nós vamos utilizar um conjunto de baterias, um amperímetro, um interruptor e um voltímetro. Em alguns casos, se tiver disponível, também pode ser usado o indicador de RPM. Analisando os resultados do teste sem carga, nós podemos avaliar se o motor de partida está com corrente e rotação normais, ou uma alta corrente, ou baixa corrente, e analisamos também a rotação. A rotação pode ser baixa em casos de muito atrito, induzido em curto ou bobinas de campo aterrada. Nós podemos também ter falha no funcionamento e alta corrente com terminais ou bobinas de campo aterrada, rolamentos travados. Nós podemos ter casos em que a corrente é extremamente baixa ou nula. Isso é ocasionado por bobinas de campo ou espiras do induzido em aberto. E também problemas nas escovas e no coletor. Podemos ainda ter corrente e rotação baixa devido a conexões internas ruins, comutador sujo ou
demais falhas do item 4. E o último caso, que normalmente acontece, bobinas de campo em curto-circuito, vão ocasionar corrente e rotação elevada. Esses resultados estão no CELIT e podem ser consultados a qualquer hora. Após essa introdução teórica, passaremos a falar na prática dos motores de partida 37 e 41MT, que são aplicados nos motores BR 447, 449 e 457 desde 1998. Esses motores são confeccionados com bobina de campo, induzidos, montados num conjunto ou numa estrutura de ferro fundido, o solenoide, que aciona através de um garfo o impulsor de partida. Nós percebemos a presença de 3 buchas lubrificadas, então nós vamos encontrar no mancal de acionamento, no mancal intermediário e no mancal traseiro, buchas de bronze porosas que permitem a passagem de óleo para a lubrificação do eixo. Esse motor ele é totalmente selado, ele possui anéis O-ring no mancal traseiro, no mancal intermediário, no mancal dianteiro e no alojamento do solenoide, além de um retentor que é montado no eixo do induzido, evitando assim a entrada de impurezas para o conjunto elétrico. Aqui nós encontramos o solenoide, cujo êmbolo é acionado através das bobinas do solenoide. Com o deslocamento do êmbolo, nós temos o fechamento do disco de contato e a transferência de corrente do terminal B+, para o terminal motor. Essa corrente passa pelas bobinas de campo, passa através das escovas para o induzido e retorna através das escovas negativas para a carcaça. Quando nós temos o acionamento do êmbolo, há o deslocamento do impulsor que faz o engrenamento contra a cremalheira. É importante lembrar que este tipo de motor tem o ajuste do avanço do pinhão. De acordo com o aperto desta porca, nós temos um maior ou menor deslocamento do impulsor. Então, quando nós fizermos a montagem desse conjunto, é muito importante realizar o ajuste da folga do impulsor contra a cremalheira. No caso da manutenção, é importante observarmos no sistema eletrônico todos os componentes de reposição, todos os conjuntos que são vendidos separadamente e todos os conjuntos que foram substituídos, como é o caso do solenoide, que a princípio tinha o êmbolo vendido separadamente e desde março de 2001, com a introdução do solenoide Semi-Solid Link, esse conjunto passou a ser uma peça única que não permite reposição.